Inicia-se mais um episódio do projeto Fala Comigo Histórias. Estamos aqui no canal Fala Comigo História, nesse projeto, com a honra de receber a nossa amiga e obreira Gil. O prazer é todo meu. Hoje as pessoas vão saber um pouquinho da sua história através desse canal aqui. Meu testemunho que eu gostaria de falar hoje para o mundo é que são muitos testemunhos, mas esse que é quando foi para mim vir aqui para Caraguá. Tudo que Deus cumpre, tudo que Deus promete, Ele é fiel para cumprir. E quando aconteceu lá em São Paulo, quando eu estava lá, né, que o meu filho se envolveu no mundo das drogas, eu fiquei sem chão. Eu tinha uma casa do norte, né, bem sucedida na vida, onde eu fazia show ao vivo. Mas foi nessa época de tribulação aonde eu conheci Jesus. Mas só que quando eu conheci Jesus, eu tinha um desejo, eu tinha uma sede, eu queria mudar. Como a Bíblia fala que Jesus, ele olha para dentro de nós, e se ele vê que realmente nós temos o desejo de mudar, ele chega e ajuda, né? Mas nós temos que querer, e Deus viu no meu coração que eu queria mudar. Então ele fez com que tudo viesse dar certo, mas teve um deserto, né, o qual eu tive que atravessar, que foi um deserto longo, que se eu não tivesse tido paciência eu tinha fraquejado, mas eu estou aqui para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, né? E quando eu vim para cá, para essa cidade, eu cheguei aqui detonada, arrasada, porque eu vim para desestressar, porque São Paulo já é uma cidade que estressa qualquer um, né? E eu vim aqui para Caraguá passar um final de ano na casa de umas pessoas que eu conheci. E foi amor à primeira vista, né? Eu falei, Senhor, eu quero morar aqui. Só que Deus já tinha falado lá atrás. Eu fui para um culto de agradecimento, né? Deus usou uma serva do Senhor lá. E eu não estava nem participando, né? Mas eu estava ali sentadinha. E Deus usou ela e ela veio falar comigo e falou, olha, o Senhor falou assim para você se preparar que você vai viajar. Você vai pregar para povo de longe, você vai pregar para teu povo. E eu ainda brinquei, eu falei, não, imagina, eu quero voltar para Pernambuco, nada que eu sou pernambucana, mas eu sou do sertão mesmo, agrestino, não tenho vergonha de falar, né? Eu sou do meio do mato mesmo. Eu falei, não quero ir para Pernambuco, um lugar que não chove, eu vou lá fazer o quê? Eu ainda brinquei, ela falou, depois você vai viajar, assim, você vai pregar para teu povo, você vai pregar para povo de longe. Essa foi a profecia, e no mesmo dia saiu na palavra, aonde Deus falou, sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para o lugar que eu te mostrarei. E essa foi a palavra que poucos dias aconteceu na minha vida, né? Que eu cheguei. E como que foi a sua mudança de São Paulo para Caraguá? Como que você mudou? Como que foi? Aconteceu, Deus, ele faz coisa na vida da gente que o que Deus tem preparado não pode se desviar do nosso caminho, né? Porque Deus usou uma pessoa lá no norte que estava doente, que ela precisava fazer um tratamento. Então, essa pessoa, ela veio para minha casa lá em São Paulo e essa pessoa lá que veio para minha casa, ela conhecia um pessoal aqui de Caraguá, que até isso eu nem sabia que Caraguá existia, né? E foi quando, através desse pessoal que morava aqui em Caraguá, foi que eu conheci, né? Aí eles convidaram, vamos passar o Natal lá em casa, a gente mora na praia, interior, você vai gostar. Como eu estava detonada, depressiva, por causa do que o meu filho tinha se envolvido no mundo das drogas, eu estava sem chão, eu aceitei o convite. Aí eu vim, eu gostei desse lugar, eu falei, Senhor, eu quero morar aqui. Deus já tinha falado que era aqui que eu vinha morar, né? Eu vim passar aqui, eu passei 3 dias aqui, né? Me apaixonei mesmo por esse lugar e eu falei, eu vou para casa e vou voltar. Aí chegando lá em São Paulo, eu tinha uma casa lá, eu aluguei a minha parte, né? Aluguei por 2 meses de aluguel, onde eu peguei R$1.000, eu falei, vou para Caraguá. Eu vim assim, peguei meu filho, na época ele tinha completado 8 aninhos, né? Eu falei, eu vou embora para Caraguá. A gente saiu de lá, que eu sou ali do Jardim da Conquista, né? Ali em São Mateus. E eu saí, peguei o ônibus ali em Itaquera, né? Quando eu cheguei na escada rolante, a bolsa abriu e ficou, o pessoal nem subia nem descia. Foi muita. Quando eu cheguei aqui em Caraguá, chovendo,
Aí fui para a casa da mulher que eu conhecia e cheguei, ela tinha ido para a igreja. Gente, foi muito sofrimento e eu sempre falava, Senhor, mas o Senhor, eu sempre confiando na palavra, na promessa que o Senhor tenha me feito, sempre caminhando para frente, sem retroceder, confiando e acreditando, né? Porque Deus falou que era para mim vir para essa terra, que eu ia pregar para povo de longe, e aqui Ele ia me colocar no meio dos príncipes e das princesas, né? Mas aqui foi onde começou todo o meu sofrimento, quando eu cheguei nessa cidade, porque eu cheguei aqui com uma criança pequena. Meu filho, ele era pensionista, ele recebia a pensão dele e o exército cortou a pensão dele. Eu fiquei aqui sem trabalho, sem conhecer ninguém, com um filho pequeno, eu passei fome. Esse foi o meu vale, mas eu sempre confiando na promessa. E o Senhor, eu fui morar ali no Indaiá, no Medícola, aonde não estava nem com poucos dias, a mulher me expulsou. Ela simplesmente falou, saia da minha casa porque você não tem dinheiro. Ela chegava na minha casa, não tinha comida, porque eu não tinha comida. Eu aluguei uma edícula que tinha uma cama, tinha um sofá, tinha uma geladeira, tinha um fogão, mas eu aluguei minha casa lá por R$500 em São Paulo e eu pagava R$500 nessa edícula. Fala comigo! Tudo bem com vocês? Prazer, a gente está mandando a saudação para vocês. Fala comigo! Então, aí eu chegava e ia deixar meu filho na escola ali ele estudava no Tinga na época, e quando eu vinha do Tinga, eu ia no Tinga, eu ia procurando latinha, sabe? Hoje em dia quando eu vejo uma latinha, uma latinha, né? Eu lembro porque eu andei muito, eu procurava uma latinha, custava muito caro para mim. Aí eu pegava aquelas latinhas, eu morava ali perto da Celomital, ali Indaiá, perto da rodoviária, e tem um ferro velho quase em frente, né? Então, quando eu vinha da escola, eu já vendia ali, às vezes dava para comprar um pão, né? E aí eu chegava lá, fazia aquela farinha com torresmo, né? Aquela farinha com bacon, e comia. Quando meu filho chegava da escola, meio-dia, às vezes a merendinha dele, ele trazia para mim comer, né? E como eu falei que eu ia lá para Indaiá, para a praia, catar conchinha, que às vezes nem isso, mas tinha dias que tinha muita conchinha, mas também não é qualquer uma, né? Tinha que ser as conchinhas certas. Eu sofri muito, gente, mas eu nunca abandonei a minha fé, eu nunca larguei Jesus e eu tinha aquela força de vencer, porque se nós queremos algo, se tem algo no nosso coração que nós queremos e nós não correr atrás, não vai acontecer nada. Nós temos que lutar pelos nossos objetivos, porque aí, como eu falei no início do vídeo, Deus vai ver o desejo dentro do nosso coração. E eu passei por esse processo todo, mas cadê, obreira? Que Deus tinha falado para mim vir para Caraguá, que Ele ia me colocar no meio dos príncipes e das princesas, que eu ia pregar para povo de longe. Eu falava, Senhor, cadê, meu Deus, a promessa? Ele falava, ora. E eu orava, obreira. E até quando foi um dia eu cheguei ali no Indaiá, naquela casa tinha um cachorro, um pitbull. Lá dentro da casa a mulher falou assim, olha, esse homem é um novo inquilino que vai morar, porque você fala que você não tem R$500 para você pagar, você é irmolé, você não tem nem o que comer, pode sair da minha casa, que a casa já está alugada. Não tinha nem completado o mês, gente. Então, até humilhação a senhora passou. Muita gente, muita humilhação, mas você sabe o que eu não entendi até hoje? Eu fico falando, Senhor, como aconteceu aquilo? O rapaz que eu vim para cá, para casa dele, você sabe o que aconteceu? Ele tinha uma saveirinha verde e nesse dia, meio-dia, diante de Deus, ó, ele chegou lá, falou, vamos, eu vim buscar suas coisas. Olha, eu peguei aquelas coisas de dentro daquele quartinho ali, joguei tudo em cima daquele carro. Daí fui para casa dele, eu fiquei, gente, eu não tenho vergonha de falar não, porque Deus sabe que eu tô falando a verdade, eu não preciso. Eu fiquei 2 dias sem tomar banho, por quê?
porque as coisas foi jogado de todo jeito em cima daquele carro, era uma saveirinha, né? E não achava nada, não achava roupa, não achava nada, porque estava tudo, e ele chegou essas coisas, colocou lá dentro da garagem dele, e ali ficou, e eu fiquei ali com aquela criança naquela casa, nós dormia de noite num cantinho ali no chão, e aquela saveira lá na área com minhas coisas tudo dentro. Aí, veja bem o que aconteceu. Aí tinha um rapaz lá, que tinha um ferro velho chamado Gaspar. Aí eu estava procurando casa lá no Rio do Ouro. Todo mundo conhece a minha história do Rio do Ouro. Eu estava procurando casa para alugar e estava muito difícil. Aí eu cheguei nele, no Gaspar, e falei: Gaspar, moço, você não sabe onde ter uma casa aqui para alugar? Vocês vejam bem o que Deus fez. Eu tinha falado com o Senhor assim: Senhor, eu quero ir para Caraguá, eu quero morar aqui, mas eu quero uma casa grande, porque minha família é grande para caber minha família inteira. Eu tinha falado isso para Deus, para você ver que Deus conhece. Deus conhece quando a gente fala com sinceridade no nosso coração, e quando a gente faz a vontade dele, agrada a ele, ele faz com que os nossos desejos sejam realizados. Eu pedi para Deus, eu falei: Senhor, eu quero morar numa casa grande. Meu irmão, eu morava... ouvintes do canal, eu morava numa casa no Indaiá, uma edícula que só tinha um sofá-cama e uma geladeira na parte de baixo, sabe? E eu cheguei, né, quando eu perguntei para esse rapaz, ele falou: olha, tem uma casa aqui, que essa casa ela vai desalugar, vamos lá comigo? Aí ele me levou nessa casa. Gente, quando eu cheguei nessa casa, ele chamou ela, aí a mulher saiu. Falou: o que ele falou? A senhora não mandou arrumar alguém para alugar a casa? Eu trouxe aqui ela, eu e meu filho. Aí ela: entre, venha ver a casa. Olha, eu entrei dentro daquela casa. Aquela casa, 2 banheiros, banheiro com suíte, área, sala, cozinha, área toda no piso. A casa parecia uma boneca. Na hora que eu cheguei dentro da casa, eu falei: a casa é muito grande e é só para mim e para meu filho. Escute só o que eu tinha pedido para Deus. O que eu tinha pedido para Deus. Aí ela falou: irmã, eu vou alugar a casa, só que não vai ser para agora não, porque eu vou para Boiçucanga. O meu irmão vai vir pegar minha mudança só semana que vem. E eu tava, gente, morando nas casas dos outros com as minhas coisas tudo em cima do carro. E era para urgente que eu precisava daquilo. Mas como eu tinha falado para ela que a casa era grande, gente, aí eu fui para casa, lá na casinha onde eu estava, eu peguei e deitei de noite. Gente, na hora que eu estava dormindo, eu não estava dormindo, eu estava acordado. Chegou aquela voz e falou para mim: não foi você que pediu uma casa grande? Eu te dei. Olha, na hora que eu vi aquela voz falando assim, eu me levantei: Senhor, foi mesmo, eu pedi, pai. Ele falou: eu te dei. Aí eu falei: meu Deus, eu quero ir lá na casa da mulher. Quando foi o dia amanheceu, eu cheguei lá, a mulher ainda estava dormindo. Eu falei: irmã, eu queria saber da casa, mas eu não tinha o depósito para pagar aquele aluguel, meus irmãos. Aí o que aconteceu? Deus, ele fez algo tão extraordinário na minha vida. Aí ela falou: irmã, você falou que não quis a casa, isso foi de um dia para outro. Aí eu já aluguei para outra pessoa. À tarde a mulher vem trazer o dinheiro, eu voltei para casa triste. Foi no dia de domingo. Quando foi domingo, o pessoal daquela casa, todo mundo se arrumou, foi para a igreja, e eu fiquei sozinha com meu filho. Aí quando foi a base de umas 7 horas, bateu no portão: Edilson, chamando o dono da casa. Aí eu levantei e falei: ei, Edilson não tá não. Ela falou: mas era com você mesmo que eu queria falar. Eu falei: comigo? A mulher nem me conhecia, nunca tinha me visto na vida. Ela falou: olha, é que aconteceu algo aqui, que meu irmão veio pra cá e ele já vai levar minha mudança hoje, tá aqui a chave, semana que vem você paga. Nem o depósito, gente, eu paguei. A mulher entregou a chave na minha mão, bateu na porta, foi levar a chave da casa sem me conhecer. Aquela casa grande, aquela casa com 2 banheiros, com suíte, com área, sabe? Aquela casa era uma maravilha, era um palácio. Aquela casa, ela levou para mim. Então foi a partir daí que você começou a ver as promessas de Deus se cumprindo na sua vida? Sim, começou daí que a promessa de Deus começou a se cumprir, mas faltava o quê? Agora, minha casa lá em São Paulo, eu tinha os R$500, e o valor, o mesmo preço, né? Eu tinha os R$500, e o trabalho agora, hein? Como é que eu ia trabalhar aí, meus irmãos?
consegui arrumar um biquinho lá no Rio do Ouro, né? Teve um dia, gente, tudo que eu tô falando para vocês é para honra e glória do nome do Senhor. É para você ver que quando Deus chama, Ele se responsabiliza. Nós só precisamos obedecer e crer que Ele chamou, né? Foi um dia, gente, eu ia passando numa casa lá no Rio do Ouro, aí eu vi um saco preto, um saco de nalho, desse saco de plástico, de 100 litros, né? Tava assim, bem no pé da parede, aí eu vi quando veio um cachorrinho, o cachorrinho passou a patinha, eu vi aquilo voou, né? Eu vi que era farinha. Aí eu bati na porta, falei, moço, aí ele olhou, o que foi? Eu falei, moço, esse saco aqui, ele falou, não pode levar, deve ter sido o homem que estava morando aí, que foi embora, que deixou aí. Gente, era um saco de despesa, só de arroz, só tinha 5 pacotes de arroz de 5 quilos. Ali naquele saco tinha de tudo, tinha feijão, tinha arroz, tinha farinha, tinha café. O próprio Deus, gente, que estava fazendo aquilo para mim. A provisão de Deus. Aí, resumindo, aí eu fui passar lá no médico, ali no Jaguarazinho, né? Aí tinha uma moça lá que ela estava passando no médico. Aí ela falou que ia tirar férias. Ela trabalhava no Banco Santander. Ela ia tirar férias e precisava de alguém para cobrir férias para ela. Se eu estava disponível para cobrir as férias dela. Eu falei, é claro que estou. Aí ela falou assim, então quando eu for vou te procurar. Passei o endereço, passei o telefone, para no dia que ela viajasse para Pernambuco, viesse atrás de mim para mim cobrir as férias dela. Ela trabalhava no Banco Santo André, mais uma promessa do Senhor, sendo cumprida na minha vida, realizada, porque quando o Senhor falou que ia me colocar no meio dos príncipes e das princesas, era mais uma promessa do Senhor se cumprindo na minha vida. Quer dizer que eu fui cobrir as férias dela, mas ela tinha prometido que quando ela chegasse, eu já estava empregada. Aí ela foi, eu fui trabalhar ali no Banco Santander, onde eu fiz uma boa amizade ali. Glória a Deus, o Senhor me colocou ali dentro mesmo daquele lugar. Na época o gerente do banco era o Fernando. Quando ele chegou para mim um dia, falou, dona Gil, a senhora não quer vir dar uma limpada naquele cofre? Que eu entrei ali dentro daquele cofre, eu vi a realização do sonho que Deus falou que ia me colocar no meio dos príncipes e das princesas. Olha, eu entrei ali dentro daquele banco, era tanto dinheiro, não era a realização, a promessa do Senhor, era tanto dinheiro ali dentro, e o pessoal gostaram de mim, e me saí bem. Quando ela chegou, falou, realmente você trabalhou, você cumpriu bem o seu trabalho, agora vamos ali, que ali tá precisando de gente para trabalhar. Eu falei, tá bom, que bom, né? Eu tirei as férias dela, bonitinho. Aí a gente foi aonde? Na Clínica Caraguá, em cima da Droga Raia, né? Aí a gente chegou lá, ela falou, olha, é aqui que estão precisando de uma pessoa para trabalhar. Aí eu fiquei ali sentada, eu cheguei, dei de cara logo com a Ludmila, que era a esposa do dono da clínica, e ela já me recebeu sorrindo. E ali era dia do meu aniversário, 6 de novembro. Deus, ele faz as coisas, gente, principalmente na minha vida, sempre nas datas, para mim não esquecer. 6 de novembro aconteceu isso. Aí a moça já chegou, aí saiu o doutor Janderson lá da sala com aquele sorriso. Aí ela falou assim, olha, essa aqui é a nossa nova funcionária. Ele falou, seja bem-vindo, você começa amanhã. Eu trabalhei quase 4 anos naquela clínica Caraguá, ali em cima da Droga Raia. Então foi um momento que Deus já começou a abrir as portas do emprego para você, né? Sim, porque eu já estava morando na casa grande, minha família já estava vindo visitar direto. Esse tempo que eu estava morando na casa grande, aí os móveis, olha, os móveis da minha casa, quando eu cheguei naquela casa, voltar um pouquinho atrás só para, né? Quando eu cheguei naquela casa sem nada, eu pus as sacolinhas, aquele monte de sacolinha, foi de um canto a outro porque eu não tinha móvel. Aí a dona da casa, ela deixou na casa para mim uma cama, deixou um guarda-roupa, né? E deixou um sofá. Para quem não tinha nada, já começou bom. Aí outra moça aqui no Indaiá, ela foi embora para São Paulo e a energia lá é 110, aqui era 220, então ela me doou televisão, ela me doou bastante móvel, estante, rack, ela me doou bastante coisa também. A minha casa, que não tinha nada, aquela casa daquele tamanho estava completa, mobiliada. Aquela casa estava mobiliada de repente. E o que aconteceu? A geladeira, quando eu estava trabalhando lá no Rio do Ouro, eu ganhei uma geladeira novinha na caixa da Eletropaulo.
O rapaz chegou lá no mercado me procurando, eu comecei a gritar, glória a Deus, glória a Deus, de tanta alegria que o Senhor me deu uma geladeira novinha que não tinha nada na caixa. E eu fiquei trabalhando, né? Ali Deus só foi só falando, minha filha, eu sou contigo. Obreira, a sua conversão, como que foi? Porque você contou que foi em um local, né, uma igreja, na verdade, uma celebração de fim de ano. E Sim. Aí você sentiu Deus ali, Deus falou contigo. Como foi a sua conversão? Conta para os ouvintes saberem. Olha, eu creio que eu já nasci evangélica, eu creio. Não crente, porque crente até o diabo é, né? Mas evangélico nós precisamos crer que Deus existe, que Ele é o único Salvador. E eu creio que eu já nasci, porque eu pequenininha, menininha, miudinha assim, lá no Pernambuco, no meio do mato, ali minha mãe, que é falecida, minha avó, ia para aquelas romarias, Padre Damião, era Padre Damião para cima, Padre Damião para baixo, né? E eu não queria ir. Eu falava, eu vou correr atrás desse santo não, porque eles são tudo empregados de Deus. Deus é o patrão. Não vou pedir nada para eles, não. Vou pedir para Deus. Deus é o patrão. E eu pedia diretamente a Deus. Eu nunca fui de cada um. A fé de cada um é igual, né? Mas eu creio que eu já sempre só acreditei em Deus. Eu sempre tive Deus como o único e verdadeiro Salvador. Quando eu me converti, eu estava muito enferma, eu fui comprovada uma enfermidade que o médico falou para mim que na ciência não tinha mais cura. E o Senhor me curou, né? Que eu estava com um problema no útero, né? E deu uma ferida no meu útero que eu vim de São Paulo, inclusive eu vim do norte para cá para me cuidar aqui em São Paulo. E quando eu cheguei aqui, eu aceitei Jesus. Foi quando eu conheci Jesus, eu estava na lama mesmo. E o Senhor cuidou de mim e não precisou eu passar pela cirurgia, né? E quando o médico falou para mim que eu tenho uma cicatriz, e eu tenho uma cicatriz que o homem nunca tocou, mas o próprio Deus, e são muitas curas, fui curada da mama, fui curada do nódulo, já em estado avançado da mama. O meu filho, que hoje tem 17 anos, que mora comigo, foi constatado também com o começo de leucemia. Ele está curado, é só bênção, é só vitória, é só maravilha. Então, cada momento que nós temos na presença de Deus, você que tem um chamado, que foi chamado por Deus, glória a Deus, nós não pode desprezar, porque quem chamou foi Deus. Nós temos que atender o chamado de Deus, porque Deus chama a todos. Todos nós temos chamado por Deus. O fulano tem um grande chamado, sim. Agora, para a gente ser escolhido, não depende de Deus, não. Depende de nós, depende de mim, depende de você. Por que depende de nós? Se imagina você numa sala de aula. Imagina, aquela criancinha, quando ela vai para a escola, ela vai o quê? Ela vai para aprender. E ela aprende, ali vai do esforço dela. Tem aquelas provas. Ela tem que se esforçar para passar do mesmo jeito no reino espiritual, Nós temos que se esforçar. Quando se diz que o reino de Deus é tomado, não é por força, não é a força na brutalidade, não. Por esforços, nós temos que se esforçar. Porque Deus, Ele não precisa de nós, mas a obra dEle depende de nós aqui na terra. Ele usa. Ele chamou a gente para ser instrumento, porque enquanto a gente está brincando de ser crente, tem pessoas brincando de ser crente, as almas estão se perdendo, os jovens estão se destruindo, e as pessoas estão aí brincando com a palavra de Deus. Deus falou assim, Jeremias, não ore para esse povo que eu não vou ouvir. A palavra de Deus disse. Aí às vezes a gente está orando e não acontece nada. Você ora. Aí você fala, Deus tem projeto? Sim, Deus tem projeto e Ele tem plano, sim. Mas às vezes é o próprio Deus que não quer, não é verdade? Mas quando nós temos aquela vontade de servir a Deus em espírito e verdade, Ele faz o que Ele prometeu para quem? Para Isaías, se o meu povo que se chama pelo meu nome orar e se humilhar, quem sabe eu sararia essa terra, né? É o que se cumpre na nossa vida. Nos dias de hoje aconteceu e está acontecendo todos os dias. Na minha e na tua vida, você só precisa crer. Amém? Obreira Gil, você exerce algum cargo? Conta a sua experiência
pra gente aqui nesse canal? A nossa vida com Deus não depende de Deus e sim de nós, porque, como eu tinha falado, que todos têm um chamado. Você tem um chamado sim, mas pra gente ser escolhido depende de nós, né? O nosso esforço. E a primeira vez que Deus me deu a oportunidade para pregar a palavra, eu não estou aqui para falar de roupa, de religião, estou aqui para falar de Jesus, que Ele é bom e Ele é maravilhoso. E Ele tem sido na minha vida até os dias de hoje. A primeira vez que eu preguei a palavra, eu estava trabalhando, inclusive na clínica, né? E aquela voz falava, vai para a igreja. Eu falava, eu não vou para a igreja, que hoje não é dia de eu ir para a igreja. Assim, porque a gente tem uns dias, né? Da gente tem, como é bastante obreiro, aí é a escala. E não era aquele dia, não era dia de ir para a igreja. E eu ficava com aquilo, vai para a igreja, eu não vou para a igreja hoje, gente. E quando eu vim do trabalho, eu fui na igreja, eu cheguei lá, a obreira estava pregando, né? Que ela até já faleceu, a obreira Marisa. Ela estava pregando, aí eu sentei ali e fiquei sentadinha ali no banco, assistindo, ouvindo, né? Aí ela falou, agora eu vou chamar a serva de Deus para pregar a palavra. Quem que era a serva de Deus para pregar? A obreira era eu, só que eu não estava uniformizada. Eu estava usando um short na época, uma camiseta, regata, até porque estava muito quente nessa época. Aí eu olhei para ele e falei, eu? Ela, é a serva de Deus. Aí eu fui lá, né? Ela falou, já está aberta aqui, a Bíblia já estava aberta em cima do altar, né? Meus irmãos, e eu senti Deus ali na minha vida, naquele momento, naquele instante, porque aconteceu algo tão grande ali. Eu comecei, peguei a Bíblia, onde ela tinha mostrado, era Malaquias 3:10, estava falando do dízimo. E eu não queria falar, mas sabe quando você está naquele frio, que você começa a tomar aquele banho gelado, que você começa a bater os dentes, que você sente o barulho dos dentes, seus dentes batendo uns aos outros, e era isso que estava acontecendo comigo ali, quando eu estava pregando a palavra do Senhor. Ali eu tive a certeza do meu chamado, porque nunca tinha acontecido aquilo. E depois ela falou assim para mim, obreira, eu te chamei para você pregar a palavra porque eu não sei ler. O próprio Deus me levou ali, naquele lugar. Foi a primeira vez que uma das minhas grandes experiências, a minha certeza de que Deus tinha me chamado e que eu estava ali para servir ao Senhor, para fazer a obra. Outra vez também, tem até esse rapaz que ainda hoje, ele trabalha ainda lá no Santo André, né? Ele estava sentado ali na praça com um rapaz. Aí eu fui cedinho comprar pão, eu trabalhava lá na clínica, aí eu cheguei, bom dia, que sou sempre bem animada, né? Eu sou sempre bem animada, feliz, sou sempre essa pessoa. Aí quando eu estirei a mão para ele, ele falou, eu vou pegar na sua mão. Não vou pegar na sua mão não, por que eu vou pegar, dar bom dia para você? Aquilo ali me deixou um pouco triste, porque eu não entendi por que ele tinha agido daquele jeito comigo. Eu fui comprar o pão, quando eu voltei, ele me chamou, vem aqui. Aí eu fui, ele falou que ele não ia pegar na sua mão não, porque você é crente e ele é ateu. Ele não acredita. Eu falo, mas quem falou para ele que eu sou crente? Que eu estou de short, eu estou de camiseta? Quem falou para ele então, meus irmãos? Foi aí, a partir daí, da onde Deus falou para mim no meu coração também, que quando Deus diz, rasgai as vossas vestes, é o nosso coração. Tirar do nosso coração a hipocrisia, tirar do nosso coração a idolatria, a falsidade, porque Deus, Ele é quem conhece o nosso coração. É fácil enganar o homem, mas a Deus não. E conforme as nossas atitudes é que Deus faz com a gente. A nossa convivência no nosso dia a dia, a nossa disposição na obra, a fazer a obra, tá ali, tá sensível ao que o Senhor fala. Pecar, todos nós pecamos, porque nós somos pecador. Amém? Mas Deus, Ele está ali nos ensinando. Meu filho, vai para ali. Meu filho, nós temos que ser... nós não podemos ser rebelde ao Senhor, à voz de Deus, porque a partir do momento que nós começarmos a agir dessa forma, tudo muda na nossa vida. Glória a Deus. Nós estávamos falando sobre a senhora tá fazendo a obra do Senhor, né? Sim. E Deus já tinha cumprido sobre ter a casa grande, a qual a senhora desejava, né? Por causa dos familiares. Sim. Deus, Ele te
deu uma casa grande, te deu um alimento, né? Sim, proveu o alimento, Deus sim. proveu o trabalho. Trabalho, né? sim. Deus proveu o trabalho. O que mais Deus proveu na sua vida em relação à obra, assim? Olha, aqui o Perequê, quando eu vim morar aqui, porque eu estava morando aqui em Caraguá, mas eu estava pagando aluguel, não especificamente do meu bolso, porque a minha casa era alugada lá em São Paulo, então eu tinha uma casa lá que era para vender, para dividir, até por causa a gente estava em processo de separação e tinha que dividir. Então eu queria comprar uma casa aqui, mas como o valor era muito pequenininho lá, não tinha como eu comprar, né? Aí quando surgiu a oportunidade de eu comprar um terreninho aqui, onde eu moro hoje, quando eu vim comprar esse terreno aqui, todo mundo falava assim para mim, o rapaz lá em São Paulo comprou a minha casa, ele pagou de 3 vezes a minha casa, né? No total de 50 mil. Eu falei, Senhor, eu vou ficar com esse dinheiro na mão, 25 mil que foi de entrada, eu vou fazer o quê? Eu vou gastar, o que é que eu vou fazer, Pai, com esse dinheiro? Aí comecei a orar, comecei a pedir a Deus, comecei a falar, Senhor, me dá sabedoria, me dá direção. Aí eu vim aqui no Atacadão e consegui comprar um terreninho aqui, só que esse terreno, a prefeitura tinha acabado de indenizar as pessoas e tinha catado casinha, tudo que era de lugar. Mas aí o Senhor falou, não, pode comprar, que é tua, eu tô te dando, é tua, pode comprar. Eu comprei, gente, aquele terreninho, 6 de frente, por 30 de fundo, eu comprei aquele terreninho. Com esse dinheiro, já comprei uma carrada de areia, uma carrada de pedra, eu comprei meu material todo à vista. Todo à vista. Eu contratei o mesmo cara que era dono do terreno, ele fez a minha casa, né? E todo mundo falava para mim, você vai sair, não, você é doida, você vai sair. Eu falei, o Senhor falava, eu falava, não, Deus falou que eu não vou sair. Você vai sair porque todo mundo já foi indenizado, todo mundo já recebeu casa e você vai comprar aí. Eu não vou sair, fiz minha casinha. Minha primeira casa nesse deserto aqui foi a minha casa que eu fiz de bloco, fiz de madeira, eu fiz a casa feitinha. Todo mundo com medo de fazer, porque disse que a prefeitura ia tirar. E para honra e glória do nome do Senhor Jesus, eu estou aqui, eu faço a obra com muito amor. Tenho muito respeito pela obra de Deus e tudo que eu tenho na minha vida de mais maravilhoso, tudo que eu tenho na vida de bom, que eu não troco por nada nesse mundo, é a minha vida com Deus. Eu tenho uma vida com Deus e eu nunca me arrependo de ter essa vida com Deus. Eu quero cada vez mais estar pertinho de Jesus, andando com Ele. Tem mais uma pergunta. O que foi mais difícil para tirar da sua vida antiga, para você viver com Deus? O que foi mais difícil? O que foi mais difícil para mim tirar da minha vida, para mim ter uma vida completa diante de Deus, como eu falei para vocês, eu tinha uma casa do norte, lá em São Paulo, onde eu fazia shows ao vivo, vinha bandas de fora cantar na minha casa, né? E eu tinha uma vida financeira bem, sabe, uma vida estável, né? E só que o meu filho era doente. Eu tinha, como eu falei para vocês, esse meu filho que tá com 17 anos, esse jovem, ele nasceu com o sangue virando água e ele era muito doente quando ele era pequenininho. Então eu tinha tudo, mas eu não tinha paz, né? E eu queria achar a solução para... E quando o Senhor Jesus, quando eu conheci Jesus, porque eu já ia na igreja, mas eu não conhecia Deus. Tem diferença entre estar na igreja e conhecer a Deus. Porque eu ia para a igreja, veja só, eu tinha uma casa do norte, onde eu fazia shows ao vivo, eu trabalhava numa rádio, e eu fazia ali aqueles programas de forró, e quando a minha casa era casa cheia 24 horas, mas eu não tinha paz, meu filho era doente. Então, quando eu tive o privilégio de... Aí eu ia para a igreja, nem Bíblia eu tinha. Eu ia para a igreja, eu tomava a Santa Ceia, chegava e ia ficar atrás do balcão, vendendo. Para mim era normal aquilo, mas quando eu conheci o Senhor, quando eu conheci Ele, a minha vida mudou, que foi quando meu filho estava doente, que a médica desenganou. A pediatra dele, meu filho, ele tem um convênio. O convênio do meu filho vale no mundo inteiro. Se meu filho chegar nos Estados Unidos hoje, ele passa no convênio dele, porque é FUSEC, exército, né? E era o meu também.
E teve uma hora que a médica falou: mãe, não tem jeito, mãe, porque eu desde pequenininho que eu pedi para a senhora cuidar dele, a senhora não quis, agora já está de jeito que a doença já agravou. E foi quando eu me senti sem chão, eu falei: eu vou para a casa do Senhor. Quando eu conheci Deus mesmo, que eu me apeguei com Ele, eu larguei tudo, renunciei tudo eu renunciei casa, renunciei, não foi coisa assim que eu fui planejando, não, foi coisa assim, eu fui na igreja, Deus curou o meu filho no mesmo dia que eu fui na igreja. Quando eu fui fazer os exames na outra semana que o Senhor tinha curado ele, eu larguei tudo, deixei casa, deixei tudo, aquela vida, fiquei vendendo bebida, aí foi onde começou, sabe, o processo para poder ver se eu saía, mas eu não saí não. Esse foi um dos momentos mais difíceis, que foi quando meu filho foi desenganado pela medicina, e o momento mais feliz que fez eu alargar o mundo foi quando ele foi curado, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. E hoje, o que Deus é para você? Ele é a vida, a minha própria vida, o ar que eu respiro, Ele é a minha força, a minha fortaleza, Ele é o meu esposo, Ele é o meu amigo, Ele é o meu irmão, eu não dependo de ninguém, amém? Eu não trabalho, eu não sou aposentado, eu não tenho salário, eu tenho Deus que é o dono do ouro e da prata, que supre todas as minhas necessidades, que não me deixa faltar nada. Deus tem abrido a rocha e derramado a água da vida sobre mim, que não tem dinheiro que compre, não adianta você ter casa bonita, ter carro bonito, ter tudo bonito e não ter uma vida reta diante de Deus, ter uma vida infeliz, ter uma vida de enfermidade, ter uma vida falsidade diante de Deus, não adianta nada. Com Deus nós conseguimos ou não? Sim, conseguimos sim, com Deus é vitória garantida, né? Porque Ele pagou o preço, a partir do momento que a gente reconhece que quem pagou o maior preço foi Ele, que foi quando Ele deu o único bem, o único filho dele para morrer na cruz do Calvário por nós, Ele foi quem pagou o maior preço. Então tudo que nós fizermos nessa vida, na obra de Deus, nunca é suficiente, porque Ele foi quem deu mais, que foi a vida por mim e por você. E essa história, ela vai correr o mundo inteiro no canal? Fala Comigo? Fala Comigo História. Glória a Deus.